do Senhor, Brasil! Que Deus possa te abençoar. Mais uma aula da EBD. Nós aqui da Marcas do Evangelho estamos muito felizes com você aí assistindo mais uma aula da classe linda, que é a classe dos jovens. Eu sou Flávia e vamos juntos estudar um pouquinho mais da lição número 5 com cada um que está aqui nessa mesa. Paz do Senhor, jovens, eu sou a Edna, estou aqui, juntamente com essa equipe maravilhosa para estudar essa lição com vocês, falar um pouquinho, e receber de Deus. Paz do Senhor, jovens, estamos aqui nesse dia para, juntamente com vocês, compartilhar essa lição maravilhosa, tá? E meu nome é Rafael, amém? Glória a Deus, E maravilha. agora, estamos aí. Pastor Ednilson, estamos aí também, juntamente com esses jovens abençoados. Aproveite esse momento para compartilhar essa lição, dar o seu like e vamos juntos estudar essa lição maravilhosa, lição de número 5. Lição de número 5, um tema maravilhoso. Vocês estão estudando sobre o livro de Daniel e o tema de hoje é a revelação de Deus confronta o secularismo. E não esqueça de comentar, já foi falado aí para você compartilhar, dar um like, mas também comente, vai lá e comenta sobre esta aula. Nós vamos, para iniciar nossa aula, orar com o irmão Rafael. Ora, Rafael. Amém, vamos orar? Senhor, meu Deus, neste momento, Pai, te agradecemos por estarmos aqui, Senhor Deus, juntamente com nossos irmãos, para juntamente compartilhar dessa lição, Senhor, para os jovens. Senhor Deus, que o Senhor possa nos abençoar cada dia mais. Senhor Deus, continua sobre nós, ó Deus, com as tuas mãos estendidas, guardando cada um de nós. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. A paz do Senhor, jovens! Estamos aqui para mais uma leitura bíblica em classe. E a leitura bíblica em classe da lição 5 fala sobre algo muito interessante. Acompanha comigo, vamos lá. Daniel, capítulo 2, versículo do 1 até o 5. Recapitulando, Daniel, capítulo 2, versículo 1 até o 5. Vamos lá. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor um sonho, e o seu espírito se perturbou. E passou-lhe o seu sonho. E o rei mandou chamar os magos, e os astrólogos, e os encantadores, e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado meu espírito. E os caldeus disseram ao rei, em siríaco: ó rei, vive eternamente. Diz o sonho aos teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi me tem escapado? Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas em monturo. É isso. Tchau. Pastor Ednilson, começa aí essa aula com uma introdução bem Como já falamos, poderosa para esses jovens aí. Como já falamos, a gente está estudando a lição de número 5, revelação de Deus, confrontando o secularismo. A história, os primeiros capítulos ali de Daniel, ele fala de um grupo de remanescentes judeus, pessoas que eram piedosas, judeus piedosos, um grupo de jovens piedosos, que saíram de sua cultura e entraram e foram levados para uma cultura totalmente diferente, que é a cultura babilônica, onde os deuses era o politeísmo que reinava, os deuses pagãos. Então, era uma cultura totalmente diferente da que eles aprenderam lá em Jerusalém. E agora, eles tinham que confrontar com essa nova visão de mundo, vamos dizer assim, com essa visão de mundo. E parece que a gente pode até fazer uma comparação, da nossa vida aqui, dos nossos jovens, que estão vivendo em um mundo onde a visão deles é totalmente diferente da visão bíblica, que é uma visão secular de mundo. E essa lição, ela vem confrontar isso, a revelação de Deus e o secularismo, que não quer nada de revelação externa da parte de Deus. Eles querem viver uma vida baseada na sua razão, no seu raciocínio, em tudo aquilo que eles acham ser úteis para a boa vivência em sociedade, mas que tudo que é inspirado por Deus, tudo que é escritura, tudo que é revelação da parte de Deus é descartado, é desprezado
Então, jovens, eu fico pensando, quando né, estudo, olho para essa lição, é como se os jovens daquela época, assim como os jovens de hoje, estivessem recebendo lentes, lentes com uma outra visão, né, que é a cosmovisão sem Deus. Né? Os jovens de hoje, né, no meio secularismo, eles tentam, insistem com a juventude, hoje na escola, na faculdade, a aprender a ver o mundo numa lente que não vem de Deus, uma outra lente que mostra o mundo sem Deus, o mundo natural, olhando só para as coisas carnais, né, no dia a dia, mas sem a espiritualidade, sem a soberania de Deus. E aqueles jovens na Babilônia, já há quantos anos atrás, né, muitos anos atrás, já estavam vivendo nessa dificuldade, porque às vezes a gente pensa, né, agora na introdução aqui, o pastor falando, a gente pensa que só hoje que a gente enfrenta dificuldade, mas no decorrer da lição vocês vão perceber que os jovens ali, aqueles jovens fiéis ao Senhor, que nós estamos vendo desde o início da revista, como Daniel e seus amigos fiéis, tementes a Deus, eles já sofreram por essas influências do mal, influências malignas, mundanas, né, do mundo, né, que tenta sempre jogar a sua semente para contaminar os jovens. E os objetivos dessa lição é justamente conhecer as circunstâncias do sonho de Nabucodonosor, que a gente vai falar sobre o 2º capítulo do livro de Daniel, falando sobre aquele sonho, o famoso sonho de Nabucodonosor, da estátua, e aprender com a conduta de Daniel a interpretação do sonho e contextualizar a revelação de Deus em tempos de secularismo. É esse embate que a gente falou, né, da revelação e o secularismo. Então nós temos aí primeiro uma pergunta de um dos jovens, estará fazendo uma pergunta para a gente, e vamos ouvi-lo. Qual o motivo do incômodo de Nabucodonosor ao não se lembrar do sonho? Muito bem, justamente é uma pergunta que nós podemos comentar aqui, porque o Nabucodonosor teve um sonho, mas na hora de interpretar, ele não lembrou do sonho. Essa foi a dificuldade. O mais maior. importante, ele não lembrou. Esqueceu. Como alguém vai interpretar o sonho se você não lembra do sonho? Já aconteceu isso com vocês, gente? Já, quantas vezes, né? Gente, é horrível. Isso, e ele queria, porque queria, né, que as pessoas, né, discernissem, falassem pra ele, né, o que significava, o que era o sonho, mas ninguém sabia. Gente, dizer. Não eu só o já- significado, mas também qual era o sonho. Qual era o sonho? Não, eu já sonhei e acordei querendo muito contar o sonho para alguém, mas não lembrava o sonho. E eu imagino, coitado do rei, né? Porque naquela época que ele vivia, era uma superstição. Tinha que saber, tinha que ser interpretado, porque era Uma algo presságio, assim, né? importante, uma mensagem que vinha para eles através do sonho, né? E ele ficou desesperado. Isso foi um meio assim que Deus usou também, porque já pensou, uma pessoa, você contar um sonho para alguém, ela pode inventar qualquer coisa que Interpretação, a né? respeito do significado daquilo, É né? verdade. Agora, se você disser e lembrar a pessoa o que ela sonhou, aí já Aí vai é ver milagre, que, é né, milagre. de Deus. Interessante foi Já isso, vai ver né? que não é um golpe, né? É É uma coisa de verdade. Deus mesmo. Não, e as pessoas que ele chamou para interpretar o sonho dele, isso é legal, porque eles já eram acostumados, eles estavam ali para isso, para interpretar os sonhos e outras coisas, mas eles usavam coisas naturais, o conhecimento, a ciência da época, os costumes, a crença da verdade. época deles ali, né? O jeito deles natural, achando que era divino, né? É verdade. E aí, se Nabucodonosor conta o sonho, moleza. Beleza. Mas não, ele não lembrava. Deus não permitiu, gente. E Deus não permitiu pra ele gente ver como é lembrar. que Deus trabalha, né? Deus às vezes confunde as pessoas, né? sábios, os sábios, né? Nesse tema aí, Deus pegou, ele usou dessa forma a estratégia, o quê? Pra ele não lembrar, as pessoas que estavam também próximas não iam conseguir lembrar, então deu intermédio de Daniel, né? Aham. Deus revelou a Daniel o sonho. Quando ele foi contar pro rei, mediante ele contando, o rei começou a lembrar realmente do sonho. Então isso foi casando, você vê que Deus responde nossas orações, né? Deus Isso. fala. E esse é o primeiro momento da lição que a gente vê que é uma interferência, né, de Deus na história. Da história. História. né? História. E quando a gente for ver sobre o sonho, como que foi o sonho, né, da estátua, a gente vai ver que foi um sonho incrivelmente divino, algo que veio mesmo para revelar Uma um revelação. futuro que ainda nos nossos dias nós vemos, né, os respingos desse, É verdade. desse sonho, Esse né? sonho. A realidade desse sonho, a interpretação desse sonho está se cumprindo hoje.
né? Então, é muito importante quando nós vemos que Deus, ele entra na história. Ele não está aquém da história. Ele, como os deístas do século XVII afirmavam, né? Que Deus, ele criou o mundo, o universo, deu corda como se fosse um relógio e deixou trabalhar sozinho, né? Como um sistema fechado. Mas não, Deus, ele entra na história, ele faz a história porque ele é soberano e ele é imanente na história. E Deus, ele está sempre presente em tudo, né? Como você disse, na história e tudo, e ele faz parte disso. E o mundo foi criado por ele e para ele, né? Então não tem Sim. sentido um criador criar e deixar a sua Deixar a sua. criatura, né? Verdade. E o legal, respondendo a pergunta dos jovens, é que ele ficou preocupado, desesperado, porque para aquela época, a cultura deles, eles tinham por superstição, né, a crença deles que os sonhos tinham que ser interpretados. Então, caso ele não lembrasse o sonho, ninguém lembrasse, ninguém interpretasse, ia ser uma coisa ruim. Indicava, né, uma ira, né, das divindades, era uma coisa muito terrível, né? Então ele ficou como um rei, o povo pode até se revoltar contra mim, verdade. porque eu estou ocultando uma mensagem que deve ser dita ao povo e eu não lembro. E agora? Então, o motivo do incômodo de Nabucodonosor é justamente isso, não lembrar o que ele tinha sonhado, né? Mas graças a Deus que Deus, ele entrou na história, né, e trouxe a revelação por meio do seu profeta Daniel. Mas como que foi? Nós podemos ouvir aí uma outra pergunta, né, Flávio? Acho que tem outra pergunta Porque aí. graças a Deus os jovens estão participando e tem uma outra perguntinha aí que eles vão fazer pra gente. Qual é a pergunta? Qual foi a conduta de Daniel ao ser chamado para interpretar o sonho do rei? Muito bem, jovens, muito boa pergunta. Realmente, Daniel, como um jovem cristão, né, como vocês, eu tenho certeza que diante de uma dificuldade dessa, qual seria a conduta de vocês? E qual foi a conduta de Daniel, Edna? Fala pra gente, Edna. Então, jovens, nós temos que lembrar também, né, que o rei, ele já tinha dado a sentença que se eles não descobrissem, né, qual que era o sonho, eles já tinham a sentença de morte. Todo mundo Então, com a faca no pescoço. já. Além Então- deles lembrar o sonho pro rei, eles tinham que interpretar. Isso aí. Como eles não tinham feito nada disso, Já estava sentenciado certo. à morte, né? Imagina o medo, né, da galera. Pessoal, tudo com a faca no pescoço. aquele monte de de homens que homem se diziam inteligentes, inteligente na época. eles eram tão importantes para o rei, como conselheiros e tudo, que eles ajudavam na economia, na política, em tudo que se precisava de conselho chamava eles. Então eles eram Eles os estavam- cara, É mas verdade. eles não resolveram nada. É verdade. Então, Daniel ouvindo, né, os boatos, o que estava acontecendo, o que estava rolando, e ele também, como participante dos sábios, ele estava Ele nessa... estava nesse grupo, grupo aí, mas ele não observando. sabia até então, né? Pois é. Então ele O rei busca não tinha chamado compreender, ele pra ele isso busca... ainda. Primeira coisa que ele Entender, né? faz, né? Ele busca compreender o que estava acontecendo. Isso É aí. verdade. Antes de se desesperar, vão parar, Eu achei respirar. interessante que eles chamam um oficial. Sim. Como que é o nome dele? Arioque. Arioque. Sim. Chama ele, tipo assim, vem cá, me conta o que tá acontecendo aí? acontecendo, me Esse explica barulho. tudo. Eu quero entender essa confusão. Tô sabendo que o rei vai, né, já decretou a morte aí pro povo que não souberam interpretar o sonho. Me explica isso. É verdade. Aí quando ele entendeu, que às vezes a gente dá palpite, né, fala as coisas sem entender, até nisso Daniel está nos ensinando, Sim, né? um bom Que ele senso, procurou bom senso, você saber tudo. compreender as coisas. Não tem quando você ouve falar alguma coisa e já começa a falar aquilo que você não sabe. Apenas ouve, assim, um passarinho te contou e você começa a espalhar uma conversa, né? Boatos. Baseado em boatos, Boatos. baseado em Verdade. boatos, e acaba complicando mais ainda a situação. Daniel, ele parou, né? Chamou um Chamou a oficial pessoa certo. Certa, né? né? Isso é muito importante, né? A gente procurar a pessoa certa. Certo. Pra Pra gente entender. entender a situação, Isso né? aí. Pra gente poder Pra dar depois tomar uma seguimento. Isso E aí, depois que ele entendeu, ele pediu um tempo, né, o rei, e foi orar. E o interessante, que eu gostei muito também, que ele chamou os seus amigos, né, os jovens, para orar com ele, que também temia Deus como ele, confiava, né, no Senhor. Mas a questão que eu gostei aí é da questão da intercessão.
Aqueles jovens, Daniel, ele tinha os amigos não só para as horas boas, para as horas de compartilhar alegria, né, experiências, mas também para as horas difíceis. Então, naquele momento ali, era vida ou morte. Então, Daniel chega para os amigos deles, eu imagino Daniel, vem cá, gente, e conta tudo, fala, vão orar, vocês me ajudam em oração? E aí eles oram juntos. Então, essa união, essa... E aí, vocês, quando um precisa, né? Alguém aí precisa de oração, está passando uma dificuldade. Será que vocês têm orado de fato? Porque ou só fala que vai orar, né? E não ora. E o interessante também, Flávia, é que a gente vê aqui que ele vai e pede mais tempo, né? E nesse momento a gente vê o quê? Que às vezes o agir de Deus não acontece de repente. E a gente precisa compreender isso também, né? E procurar as pessoas corretas com quem que a gente vai compartilhar. Que compartilha da os mesma amigos, fé. isso que aí, os confia, amigos que de crê. verdade, né? Mesmo que ele acreditava que Deus ia revelar para ele o sonho, mas mesmo fé. assim ele pediu o quê? Tempo. Se organizou. Isso é principal, isso é muito importante, a gente se reorganizar em nossas vidas, certo? E ele pegou, chamou, por mais que ele foi a primeira pessoa que se deu a cara, porque assim, se ele também não revelasse o sonho, ele estaria na mesma proporção que, eu morrer. Mas ele assim, ele deu a cara lá com o rei, se mostrou pro rei, certo? E mediante isso, ele fez o quê? Chamou, igual a Flávia falou. Corajoso. Foi corajoso, chamou os amigos que realmente são de intercessão para interceder junto com ele, e eles buscaram a sabedoria a Deus. E Deus revelou a eles. E isso aí. na mesma noite, né, Deus mostrou para ele o sonho e deu a interpretação para ele. Maravilhoso. Então, assim, a conduta de Daniel, ao ser chamado para interpretar, foi uma conduta maravilhosa. Ele foi humilde. Então, a conduta dele foi de fé, de coragem, de humildade. É verdade. Né? E assim, creu na soberania de Deus. Tipo assim, o tempo todo ele exaltou a Deus. Ele falou, olha, pro rei, dá um tempo, né? Nós vamos orar, nós vamos pedir a Deus, né? E ele, em momento algum, ele escondeu de quem ele dependia para isso. E eles não se desesperaram também, né? Não ficaram todos atormentados, desesperados. Eles sabiam em quem eles criam e de quem viria a vitória, né? Isso. Então, isso foi uma chave mesmo, né? Um dos nossos piores inimigos é a ansiedade. É né? A verdade. ansiedade, né? Quando pega a gente, Então a gente quer resolver tudo na hora. E aí acaba se precipitando, fazendo coisas que não deveriam ser feitas. Mas, graças a Deus, os jovens daqui Daniel, da nossa igreja, e você eles que tá oram assistindo, vocês oram juntos. É verdade. E Deus responde. E Deus respondeu aqueles jovens. Deus respondeu, atendeu a Daniel. E Daniel foi grato por isso. Daniel, a atitude de Daniel foi expressar gratidão ao Senhor, reconhecendo a Deus, exaltando a sua soberania, o seu poder, a sua grandeza, né? E ele teve a bondade de comunicar essa revelação, né, ao encarregado, Arioque, né? E daí o Arioque pegou e passou para o Nabucodonosor para que todos os sábios fossem livres dessa sentença. Eu achei muito interessante isso também, gente. Porque além de Deus ter revelado para ele ter interpretado e tudo, ele teve a humildade, a bondade, ele foi generoso, né, ali, até mesmo com aqueles que não compartilhavam da fé que ele. Mas por amor, assim, e bondade, que os outros fossem livres da sentença da morte naquele momento, que ele poderia, só eu que interpretei, os outros tiveram oportunidade. Levar a fama, né? Ele podia levar Ficar a fama com a fama. sozinho. Não, mas ele foi humilde, foi bondoso para compartilhar, que todos ficaram isentos daquela sentença de morte. E o primeiro reconhecimento que ele teve, né, foi o de gratidão, assim. Nós vemos aqui em Daniel 2:20, diz assim, ó. Falou Daniel dizendo, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Então ele foi tão grato a Deus e exaltou, né, o nome do Senhor, engrandeceu, porque só Deus mesmo que era capaz para fazer isso tudo, né? Então diante dessa situação, a gratidão, e nós temos que ser gratos também, né? E falando da palavra também, de texto bíblico,
ele se mostrou também humilde, né? Humilde. Olha só o que ele está em capítulo 2, versículo 30. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os seus pensamentos do teu coração. Então, mostrando que, olha, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu sou santo, mas porque Deus tem um propósito nisso. É né? verdade. E o propósito dele é de que Deus seja adorado. Adorado. Né? Isso aí. Ai, gente, olha, eu fico jovens, vocês vão meditar nessa aula, presta bastante atenção, faz uma avaliação em você, se lá, né, no meio dos sábios, quando Deus te exalta, quando Deus te dá o privilégio de expressar com sabedoria e aproveita e fala de Deus. Exalta o nome do Senhor, como Daniel estava no meio de sábios, né, na presença dos grandes ali na Babilônia, e ele de Não forma deixou. alguma, ele não deixou de falar, de exaltar e engrandecer o nome do Senhor. E Deus colocou ele numa posição que a gente vai ver agora, recompensa. É O verdade. que ele recebeu? E Olha por- onde Deus colocou ele. Que posição que foi Deus que colocou, né? Por ele ter exaltado. Primeiro ele foi grato, foi bondoso, foi humilde, exaltou, de maneira alguma escondeu e deixou de engrandecer o nome de Deus. Aí o que Deus fez agora? Sim, agora eu vou a recompensa. Aí onde o Nabucodonosor, né, deu a ele um cargo de honra, mas foi verdade. mérito porque bondade de Deus, permissão do Senhor que isso acontecesse. É Sim. isso aí. Mais alguma pergunta? Tem mais uma pergunta, tem mais um aluno aí com uma última pergunta. Glória a Qual Deus. é a Vamos pergunta ouvir. que você tem pra gente, aluno? Fala aí, jovem. Qual o efeito do secularismo na vida do jovem cristão? Muito bom, pergunta interessante. O que aconteceu, né? Qual foi o efeito? O que acontece aí no secularismo? O que tem a ver secularismo com essa aula de hoje? Mas antes de responder a pergunta aí dos nossos jovens, Rafa, fala pra gente o que aconteceu com o Daniel? O que tem a ver essa posição que Daniel recebeu aí com o secularismo? Você acha que combina com os dias de hoje? Conta aí um pouquinho pra gente. Com certeza, né? Às vezes ocorre muito no nosso meio. Nosso meio não, né? Eu falo nosso meio porque generalizando todo o ambiente. Oi, galera. A galera. Mas o que acontece? Às vezes algum jovem ou alguma pessoa se destaca entre os outros, o que vai acontecer? Que normalmente acontece. Ele se destaca tanto que ele começa a esquecer quem ajudou e começa a se achar... Como ele chegou ali. Como ele chegou, começa a se vangloriar daquele momento ali. Então, assim, isso é muito importante, jovem, que você, ao você conseguir executar uma tarefa, você saber que não foi você, somente você, foi Deus que te revelou e você conseguiu, mediante isso, sanar aquela dúvida E da até mesmo pessoa, pela ajuda de outros, né? de outras pessoas também. Lembrando dos que oraram com ele, Isso, que intercederam e com ser ele. ali. agradecido, Tem né? muito disso mesmo, né? Isso, e ter Pessoa- o princípio de gratidão, né? Que a nós fama falamos sobe a aqui. cabeça e Acabou. É verdade. E uma mensagem para você, jovens, talvez você esteja passando agora, talvez você esteja vivendo algo que vocês têm que revelar para alguém, falar para alguém. Ore, pede ao Senhor para que Deus revele a você uma resposta, certo? Chame alguém que você entende que é uma pessoa que possa te ajudar em oração. Chame a ele e peça a ele para orar junto com você. E sabendo que Deus irá estar dando na sua boca palavras que você precisa estar dizendo para aquela pessoa. isso aí. Amém? Verdade. Mas assim, no início da lição a gente falou que daquele sonho, famoso sonho de Nabucodonosor. E vocês lembram, jovens, qual sonho foi Qual esse? foi né? o sonho? O Coloca sonho aí no chat, Daquela agora é a hora. estátua, né? Eu acho que tem. Isso Deixa aí, eu vamos ver, colocar no deixa chat. eu ver se vocês receberam aí a visão de Daniel. Isso. Que Clica- Deus Coloca revelou. no chat aí. Clique e responde. Que sonho foi esse? Que vamos ele vamos colocar viu? assim. Era uma estátua, uma grande estátua, né? A cabeça era de quê? De que material? Coloca aí no chat. Segundos. Segundo, o Pronto. peito e os braços eram de que material? Agora o O ventre e a bacia. É o quadril, Quadril. né? Quadril. Qual material, né? pernas Pernas. e os pés, pés. e os Os pés. dedos. Conta Isso. aí pra gente toda a visão aí. Vai colocando aí estas partes, né? Nós de vamos estar cada- olhando aí no chat, hein, com vocês. cada agora. membro da Deixa eu olhar E estátua. aqui. dando ok. Vamos ver se vocês. Deixa eu ver Vamos ver se se todo mundo vocês estão acertou. respondendo Quero ver. certo, hein? Já Olha tô lá, olhando vamos aqui. olhar.
Eles sabem Bíblia, Ah, eles eles- tiveram revelação também. Os jovens eles são todos Jovens professores. afiados, né? Pois é, Negócio de jovens. Deus. Daniel, ele teve tudo, né, Rafa? Depois que ele foi levado ali para ajudar ali, governar todo ali, foi colocado como governador. Ele foi reconhecido e eles confiaram tanto nele, o rei confiou tanto nele que colocou para ele ser um dos administradores. Olha como Deus faz com um jovem que crê, que confia. Então, se você, jovem, confia em Deus, ora, tem uma conduta, né, correta diante de Deus, independente de onde você está, em casa, no trabalho, na faculdade, no seu dia a dia, quando ninguém está te vendo, você tem Principalmente, um caráter né? cristão, mesmo quando ninguém está te vendo, Deus com certeza vai te honrar. Agora, cuidado. É Porque verdade. às vezes, quando Deus honra, como o Rafa disse, a pessoa tá lá em cima, aí às vezes esquece, nesse momento desliza e cai numa coisa que a gente chama que é o esfriamento espiritual e começa a ver as coisas de uma forma natural, como o mundo quer que a gente veja. Veja. Que é o secularismo que Isso aí. vai entrando em nós, nas pessoas, no meio dos cristãos, no meio dos jovens, principalmente os jovens universitários, que começam a ver que tudo tá tudo certo, né? E É o tudo pastor normal, Edmilson né? vai A falar história um mostra pouquinho pra isso, gente aí A história mostra isso, sobre né? o efeito. Fala, pastor. A pergunta que foi feita foi qual o efeito do secularismo na vida do jovem, né? Então, Na vida na nossa vida. Na vida de qualquer Na vida de ser qualquer humano um, hoje de em qualquer dia, desde idade. pequenos, né? Em qualquer idade está sujeito a isso. Nós estamos inseridos em uma visão, em uma cultura, né? Uma ideologia secular, e nós temos que a todo tempo estar vigilantes com isso, para que a gente não seja contaminados por isso. Porque nós estamos enfiados, infundidos dentro disso. É como se a gente fosse um peixe, né? E tudo que a gente conhece é aquilo que nós estamos ali afundados, mergulhados, né? Então, o secularismo ele foi chegando aos poucos, embora na história de Daniel a gente já vê que havia uma visão secular, né? De que eles não criam na interferência de Deus na história. Mas hoje em dia está muito mais forte essa ideia secular, né? Que Deus ele está, como nós dissemos aí, ele está fora do universo, o universo é um sistema fechado onde Deus não faz parte. faz Ele só parte mais. criou, ele só deu corda e deixou funcionar sozinho, né? Então, esse é o perigo de nós estarmos sempre vigilantes para que a gente não seja contaminado com essa ideia. Deus, ele faz parte, sim, ele está presente, né? Mesmo que todo o sistema que nós vivemos, todo o sistema do mundo, diz Mostra o o contrário. contrário. Diz o contrário. É Então, porque nesse sistema a gente vê o quê, né? Os valores espirituais bíblicos Se sendo perdendo. desprezados, né? E os valores humanos, o materialismo, eles são o quê? Evidenciados. isso. É isso que a gente vê, né? Toda E antes, assim, da gente aprofundar mais no secularismo sobre esse assunto, que nós vamos estar ouvindo um pouco mais daqui a pouco, a gente não pode deixar de comentar um pouquinho, né, pastor, sobre essa estátua que Nabucodonosor viu, porque no sonho, né, que Deus deu a interpretação para Daniel, porque cada coisinha daquilo vem até nos dias de hoje. sim. Né, a cabeça. Como os jovens já responderam aí, eu tenho Agora certeza você que pode todos falar. acertaram, Eles já né? responderam, já acertaram. A cabeça da estátua é do material, né, de ouro, né? Por quê? Porque Babilônia era uma cidade riquíssima, um império riquíssimo, né? Poderoso, muito poderoso. Então foi simbolizado com uma cabeça de ouro. E logo depois veio o peito de prata, simbolizando ali os medo-persas, que era um império muito forte, mas não tanto quanto o de Nabucodonosor, Eles o eram Império Babilônico. maiores, porém com menos Poder como do que os de Babilônia, né? né? E logo depois, o ventre e as coxas, né, era de bronze, que é o Império de Alexandre o Grande, né, que começou, e o Império Grego. E logo depois teve as pernas de ferro e o pé de barro misturado com ferro, que é já o Império Romano. Sendo que os pés é uma mistura, não é mais um império, mas são várias nações divididas várias que pessoas. tentavam se unir, até mesmo por casamento, mas não conseguia mais. É o momento que nós estamos vivendo, né? Mas só que é interessante que uma pedra sem mão foi vista na visão de Nabucodonosor, Essa uma pedra pedra sem misteriosa. mão foi tirada e lançada sobre os pés dessa estátua que foi totalmente destruída.
Então nós vemos que cada parte dessa estátua simboliza um império mundial, né? E que vai chegar um momento onde a pedra tirada sem mão, simbolizando o reino de Deus, virá e destruirá todos esses reinos mundiais, todos esses impérios mundiais, e essa pedra crescerá e será o reino de Deus nessa terra. Que privilégio de Daniel, né? Quantos anos antes, assim, ele já profetizou Algo, né, que estamos vivendo e e vendo assim, já é muito... algo escatológico, né? Que é como se fosse o Apocalipse do Antigo Testamento, né? Isso que mesmo. coisa linda. Ele nos Até hoje tem no muita gente versículo 7, estudando isso. ele né? mesmo, no capítulo 7 de Daniel, ele teve visões semelhantes, né? É claro, com figuras diferentes, mas mostrando as mesmas sequências de acontecimentos, né? Até o fim dos tempos. Jovem, será que você... Quem sabe Deus vai te usar aí para te mostrar algo extraordinário, assim como usou Daniel, né? Porque eles não abriram mão, né, dos manjares, porque naquela época, né, eles abriram mão de todas as coisas que Babilônia fazia. Eles não se contaminaram, eles se manteram santos ali, separados, né? Como eu creio que você hoje, ao estudar essa lição, ao meditar mais nela, com certeza você vai pensar um pouco mais em se manter separado, santificado, para que você também seja um jovem usado, forte, que você tenha essa fé, né? De falar, não, rei, peraí, dá um tempinho que eu vou lá, vou orar e Deus vai me revelar. Buscar a resposta. Né? Que maravilha. Então, nós estamos caminhando para o final da nossa aula, né? Já está acabando, né? Nós temos alguém que pode também trazer uma informação valiosa a respeito do secularismo, né, não, Flávia? Vamos ouvir aí um bate-papo com o nosso pastor, mestre, né, doutor. Nós vamos ouvir e aprender um pouco mais sobre este assunto. Olá, jovens. Vamos pensar um pouco sobre o enfrentamento da juventude cristã do secularismo. O secularismo é uma tentativa de desconstruir as verdades eternas, baseado na visão materialista, que desconsidera ou nega a existência da vida eterna de Deus, da palavra de Deus e seus absolutos. O cristão é constantemente desafiado, principalmente no ambiente universitário, a defender a sua fé das mentiras filosóficas e dos postulados científicos que se opõem à verdade das Escrituras, como a evolução, como as ideias de teóricos como Rousseau, como Immanuel Kant, como Nietzsche, como Foucault e tantos outros teóricos que defenderam ideias que contrariam frontalmente a palavra de Deus. Então, o cristão precisa crer em Deus, desenvolver uma fé firmada nas Escrituras, aprender as verdades e uma teologia bíblica centrada numa ciência bíblica para poder enfrentar essas ideias que, de alguma forma, desconstrói valores cristãos, desconstrói os princípios da palavra de Deus e, principalmente, desconstrói, por exemplo, a vertente sexual das Escrituras que define homem e mulher. Então nós precisamos nos voltar para Jesus e conhecê-lo pessoalmente e receber o poder do Espírito Santo para refutarmos com sabedoria e com poder ideias secularistas que infiltraram principalmente na educação, na política e que mudou a cultura de hoje ao ponto de transformar essa cultura uma cultura anticristã. Que Deus possa abençoar cada um de vocês para que possam conhecer a Deus e aprender a fazer as escolhas corretas, escolher os cursos universitários certos, escolher as universidades corretas e ler os autores certos para evitar de ler indivíduos que trocaram, que fizeram um revisionismo histórico e deturparam os valores históricos que foram fundados na palavra de Deus. Deus possa abençoar e livrar o coração e a mente de cada um de vocês. Pois é, jovens, caminhando para o final da nossa aula, como a gente tem aprendido nessa manhã, né, com todos aqui, com vocês aí e também com os nossos pastores, pastor Jairo, com essa palavra maravilhosa aí. Vamos então fazer algo importante para completar a aula de hoje. Você vai ofertar para
manutenção da obra do Senhor, contribuir, seja um participante aí dessa campanha dos 1000 valentes. Você está vendo aí esse vídeo mostrando a nossa igreja como é maravilhosa, o espaço maravilhoso, né? Para toda a família, crianças, jovens e adultos. Venha você também fazer parte, oferte com amor e participe aí dos 1000 valentes. Todos os povos e seres se prostraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem e sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá. E aí, juventude! Tudo certo com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, onde vamos ver se você realmente aprendeu o conteúdo da nossa aula de hoje. Então, vamos para a primeira pergunta? Vem comigo! Primeira pergunta. Qual foi a reação de Nabucodonosor quando ouviu a interpretação de Daniel? Alternativa A, ele ficou irritado e ordenou a morte de Daniel. Alternativa B, ele caiu de joelhos diante da glória de Deus. Alternativa C, ele ignorou a interpretação e continuou perturbado. Ou alternativa D, ele pediu mais explicações a Daniel. Vamos lá? Responde aí, tempo na tela. E acabou o nosso tempo e a resposta certa dessa pergunta com certeza é a alternativa B. Ele caiu de joelhos diante da glória de Deus. Eita glória! Segunda pergunta. Qual foi o problema enfrentado por Nabucodonosor em relação ao seu sonho? Alternativa A, ele não conseguia interpretar o significado do sonho. Alternativa B, ele não lembrava o que havia sonhado. Alternativa C, ele não queria compartilhar o sonho com ninguém. Ou alternativa D, ele não confiava nos magos e nos astrólogos. Vamos lá? Tempo na tela. E olhando aqui para o meu relógio, parece que o nosso tempo acabou. E se você respondeu a alternativa B, ele não lembrava o que havia sonhado, você acabou de errar essa pergunta, porque a certa é a alternativa A. Ele não conseguia interpretar o significado do sonho. Terceira pergunta. O que podemos aprender com a atitude de Daniel e seus amigos? Alternativa A, a importância de estudar os sonhos. Alternativa B, a necessidade de confiar na sabedoria humana. Alternativa C, a relevância da oração e da fé em Deus. Ou alternativa D, a busca por poder e prestígio. Vamos lá, responde no chat. E acabou o nosso tempo, espero que tenha respondido no chat e principalmente votado com a letra C, que é a resposta certa. É a relevância da oração e da fé em Deus. Quarta e última pergunta. Qual foi a atitude de Daniel e de seus amigos quando souberam da ameaça de morte? Alternativa A, eles fugiram da Babilônia. Alternativa B, eles oraram e pediram a Deus por ajuda. Alternativa C, eles se esconderam no palácio.
Ou a alternativa D, eles tentaram interpretar o sonho por conta própria. Vamos lá, pela última vez, tempo na tela. E acabou o nosso tempo. E a resposta certa dessa última pergunta é a alternativa B. Eles oraram e pediram a Deus por ajuda. E foi isso, meus caros jovens, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que tenham tanto acertado as perguntas quanto absorvido um pouco mais do conteúdo da nossa aula. E eu sei que vocês acertaram porque vocês são aluno nota 10. É isso, fique na paz e tchau! E aí, jovem, vocês que ofertaram, que Deus continue te abençoando, que sua vida seja próspera e você continue ofertando na casa do Senhor. Amém. Vamos para a conclusão, mas nós não vamos concluir essa aula sozinhos hoje. Você também vai colocar aí no chat a sua conclusão. O que que você achou dessa aula? O que que você aprendeu? E o que que você quer compartilhar com cada um que está aí no chat sobre esta lição? Pastor Ednilson, o que que você quer compartilhar aí no final como conclusão? Bem, o que nós vimos aí, que nós precisamos de ser como Daniel, buscar a Deus como Daniel. Daniel orava 3 vezes por dia, era um homem que buscava o Senhor e como consequência da oração, ele era um homem sábio, né? E tanto que não só foi nesse momento de Nabucodonosor que ele teve essa revelação, esse discernimento dos sonhos, né? Essa revelação dos sonhos, mas em vários momentos e em outros imperadores, Deus usou ele com grande sabedoria. Mas o segredo é oração. Oração. Nós também vemos, né, que Daniel, embora ele estivesse em uma sociedade secular, né, porque a gente considera, né, que ele estava nesse meio, né, eles acreditavam muito no materialismo, na ciência, e mesmo estando nesse meio, ele não deixou se corromper, né? Não deixou viver aquilo ali, né? E ele manteve a sua confiança em Deus. Isso. Por mais que às vezes nós possamos ver que estamos no meio das pessoas que possam provar a nossa fé, mas é de acreditar em Deus, ter fé em Deus, certo? E continuar fazendo o que Deus deixou escrito. Que eu falo que a Bíblia, ela é o manual que a gente pode dar de instrução, começa a gente seguir, por mais que o mundo tenta provar, tenta dizer que é tudo parecido ou que a Bíblia não tem nada a ver, mas devemos seguir ela aqui. Porque pessoas virão para nos inflamar, nossos ouvidos aqui, falar com coisas que vai trazer a nossa mente uma confusão. Pô, será que realmente é isso? Será que a Bíblia está falando a verdade? Ou será que este mundo está falando coisas que possa ser diferente da Bíblia? É muito melhor. Ao nosso olhar carnal, o mundo oferece coisas maravilhosas, que a nossa carne toda hora está desejando. Mas ao nosso olhar espiritual que nós estamos buscando aqui, que o jovem também está buscando, são coisas totalmente fora da palavra. Então o que devemos estar aí? Buscando oração, jejum, bastante intercessão, chame outros colegas para poder estar conjuntamente com vocês em oração, em jejum, para que Deus possa cada dia mais abençoar vocês. Glória a Deus. E tá mostrando a você, dando visões de você do reino perfeito que isso nos aguarda, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Jovens, então, você aí que escreveu no chat sua conclusão, estou feliz com a sua participação, tenho certeza que todos os professores nessa manhã, porque a gente está gostando de ver vocês colocando aí no chat o que vocês entenderam e aprenderam. Sim. Muito bem, tá? Que Deus possa abençoar vocês e que vocês continuem assim, confiando, né? Tendo certeza em quem você crê, que é num Deus que vive, que reina, e ele é soberano, ele é sobre todas as coisas, é ele que governa todo este universo. Todos podem dizer para você que o mundo é isso aqui, acabou e não tem mais nada, mas você sabe em quem você tem crido. Vamos orar neste momento para encerrar e despedir de vocês. Acabou. Né? Acabou a nossa aula. Ora aí, pastor. Vamos orar então. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento que passamos aqui, estudando a sua palavra. Que possamos, meu Pai, cada dia mais buscar a sabedoria de Daniel. Que cada vez possamos usar as ferramentas que Daniel, Senhor, usou na oração, no jejum. Senhor, que teu Espírito possa estar, Senhor, juntamente com estes jovens, guardando, Senhor, dando a eles sabedoria, para que eles possam, Senhor, estar sempre, Senhor, munidos com a tua palavra, para que toda arma
do inimigo sejam, Senhor, jogadas por terra, meu Pai, pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Pedimos, meu Pai, que a Tua graça venha nos abençoar em o nome de Jesus. Amém. 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 Tchau, Amém. jovens. Tchau, tchau. Até mais.